A paz que vem do céu, como reconhecer a presença do Espírito Santo em meio ao caos. Você já experimentou um momento de serenidade tão intensa que parecia vir de outro mundo? Em meio ao turbilhão da vida, quando tudo parece desmoronar, há instantes em que uma calma inexplicável invade seu ser como um abraço divino. E se eu te dissesse que essa paz pode ser o próprio Espírito Santo tocando seu coração, mostrando que Ele está ao seu lado, mesmo quando você não o percebe? Muitas pessoas hoje vivem sobrecarregadas, carregando sozinhas o peso da vida, sem perceber que o Espírito Santo está batendo à porta do seu coração, esperando para ser reconhecido, sentido e vivido. Mas por que, mesmo dentro da fé, tantos ainda não conseguem andar com Ele de forma constante? Por que essa presença parece tão distante, tão difícil de sentir, mesmo para quem ora, lê a Bíblia e frequenta a igreja? A verdade é que existe um segredo. Jesus o revelou em cada gesto, mostrando como viver guiados pelo Espírito, como ouvir sua voz e como caminhar em comunhão com Ele em todos os momentos. É sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes de seguirmos, quero te convidar a dar um passo de fé. Se essa mensagem já começou a tocar seu coração, escreva nos comentários. Quero andar com o Espírito Santo todos os dias. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual, um sinal de que você está pronto para viver uma vida diferente, mais conectada, mais cheia da presença de Deus. Quando declaramos isso em fé, algo no mundo espiritual se move. Neste vídeo, vamos revelar os segredos que muitos desconhecem sobre como sentir a presença do Espírito Santo e como mantê-la em todas as áreas da sua vida. Você vai entender o que Jesus ensinou sobre o Espírito, como ele nos guia, consola, ensina e transforma. Descobrirá sinais, práticas e atitudes que tornam essa presença mais sensível, mais real e mais constante. E ao final, faremos uma oração especial, onde juntos entregaremos tudo a Deus e abriremos o coração para uma experiência transformadora. Essa oração pode ser exatamente o que você precisa hoje. Nem sempre entendemos os caminhos que Deus nos faz percorrer, mas podemos ter certeza de que Ele nos conduz com amor. Cada desafio pode ser uma oportunidade para crescer espiritualmente e nos aproximar ainda mais do Pai. O Espírito Santo não está longe, Ele está à sua porta. Talvez você só precise aprender a escutar, a perceber, a responder. Você já viveu um momento em que só depois percebeu que era Deus tentando te mostrar algo? Compartilhe aqui nos comentários. Vamos juntos mergulhar nessa jornada espiritual. Neste vídeo, você vai entender com profundidade como é possível viver diariamente em comunhão com o Espírito Santo, reconhecendo sua presença nos detalhes da vida. Vamos explorar o que a Bíblia revela sobre esse relacionamento e como Jesus nos ensinou a manter essa conexão viva. Você aprenderá a identificar os sinais claros de que Ele está agindo, perceber os pequenos toques do Espírito no seu dia a dia e entender os obstáculos invisíveis que podem estar impedindo você de sentir essa presença tão real. À medida que caminharmos juntos por esses ensinamentos, você perceberá que viver guiado pelo Espírito Santo não é algo distante ou complicado. É uma jornada acessível, transformadora e cheia de graça. E ao final, prepare-se para um momento especial, uma oração profunda que pode ser a chave que faltava para você viver uma nova dimensão espiritual. Uma experiência real com Deus pode acontecer ainda hoje. Fique comigo. Você não está aqui por acaso. Por que não sentimos a presença do Espírito Santo? Uma das maiores razões pelas quais tantas pessoas não conseguem sentir a presença do Espírito Santo é porque ainda não o reconhecem como ele realmente é. O Espírito Santo não é uma energia solta no ar, nem uma força abstrata que aparece em momentos especiais. Ele é uma pessoa viva,
sim, viva. Uma pessoa que pensa, sente, se comunica e deseja se relacionar de forma profunda com você. Jesus nos ensinou isso de maneira muito clara em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Perceba que Jesus não fala do Espírito como algo impessoal. Ele diz, esse vos ensinará. Ele age, tem intenção, tem voz. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós, desejando participar da nossa vida cotidiana, nos guiando, consolando e ensinando, exatamente como Jesus fazia com os discípulos. Em Efésios 4:30, o apóstolo Paulo nos alerta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso mostra algo profundo. O Espírito pode ser entristecido. E só pode se entristecer quem tem sentimentos. Quando nos esquecemos disso, tratamos a presença de Deus como se fosse uma visita ocasional, quando na verdade Ele quer ser um companheiro constante. Muitos oram, jejuam, leem a Bíblia, mas fazem tudo isso sem falar com o Espírito, sem abrir espaço para Ele guiar, sem permitir que Ele conduza cada detalhe. E por isso sentem esse vazio, essa desconexão que machuca tanto a alma. A mudança começa quando você passa a tratar o Espírito como alguém real. Quando você acorda e diz, bom dia, Espírito Santo, me guia hoje. Quando está em dúvida e pergunta, o que devo fazer? Quando você erra e ao invés de se esconder diz, Espírito Santo, me ajuda a voltar. Essa simples mudança transforma tudo. Conheci um homem que vivia uma vida espiritual fria, mesmo sendo cristão há muitos anos. Ele sabia de cor muitos versículos, ia à igreja, mas se sentia vazio. Um dia, ele ouviu uma mensagem simples: converse com o Espírito Santo como quem conversa com um amigo. E ele começou a fazer isso, em casa, no carro, até mesmo no meio das tarefas. Aquela amizade invisível foi crescendo até que sua vida foi completamente restaurada. Ele encontrou paz, direção e consolo que nenhuma outra pessoa conseguia dar. É quando reconhecemos que o Espírito é uma pessoa que tudo muda. Não é sobre fazer mais, é sobre perceber quem está ao nosso lado. Deus colocou você aqui assistindo a este vídeo com um propósito. E cada gesto seu pode transformar vidas. Imagine quantas pessoas estão buscando essa mesma resposta. Como sentir o Espírito de forma real? Quando você curte este vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, você se torna um instrumento nas mãos de Deus, ajudando a levar essa mensagem a quem mais precisa. Não subestime o impacto da sua ação. E agora que você começou a enxergar quem é o Espírito, é hora de entender como Jesus vivia totalmente guiado por ele em cada passo. Jesus, o modelo de vida no Espírito. Jesus não deu nenhum passo importante sem estar cheio do Espírito Santo. Isso já nos revela um dos maiores segredos para quem deseja andar com Deus em todo momento. O próprio Filho de Deus, perfeito, santo e sem pecado, escolheu ser guiado pelo Espírito antes de iniciar qualquer coisa. Em Lucas 4:1 está escrito: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, antes de fazer milagres, antes de pregar nas multidões, antes de chamar os discípulos, ele foi conduzido. E essa condução não aconteceu uma única vez. A vida inteira de Jesus foi uma caminhada lado a lado com o Espírito. Todas as decisões, todas as palavras, todas as atitudes, nada foi feito por impulso ou apenas por lógica. Jesus tinha sensibilidade plena para perceber o que o Pai queria, e isso acontecia porque ele estava em sintonia com o Espírito. Em João 5,19, Jesus afirma algo profundo. Em verdade,
Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto este fizer, isso também o faz, o Filho semelhantemente. E como Jesus via o Pai, através da comunhão, através do Espírito, ele escutava interiormente, sentia a direção do alto e obedecia, mesmo quando não fazia sentido aos olhos humanos. Foi assim no deserto da tentação. Foi assim na escolha dos 12 discípulos. Foi assim quando esperou o tempo certo para ir até Lázaro. Jesus não andava por emoção, mas por comunhão. Esse modelo de vida é exatamente o que o Espírito Santo deseja desenvolver em nós. Ele quer nos guiar diariamente, assim como guiou Jesus. Mas para isso, é preciso parar de viver no automático e começar a cultivar uma escuta interior. No nosso dia a dia, isso se traduz em pequenos atos. Antes de responder alguém, fazer uma breve oração no coração, pedindo direção. Ao acordar, apresentar os compromissos e pedir que ele vá à frente. Ao enfrentar uma dúvida, esperar alguns instantes para perceber qual é a paz que o Espírito está gerando. Isso é andar com Ele. E quanto mais exercitamos isso, mais a voz dele se torna clara e mais certeza temos de que não estamos sozinhos. Imagine um homem cego andando pelas ruas. Ele pode caminhar, mas se não tiver um bastão ou alguém para guiá-lo, ele tropeça, se machuca, se perde. O bastão, nesse caso, é como o Espírito. Ele toca o chão antes de nós, revela os obstáculos que não vemos, muda nossa direção quando percebe perigo à frente. E quanto mais o cego confia nesse guia, mais seguro ele se sente. Assim também acontece conosco quando decidimos confiar na direção do Espírito.